Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. A gente dá seguimento à nossa série de debates com os parlamentares aqui da Câmara Municipal justamente sobre essa recuperação da cidade após a maior enchente da história. Como é que tem sido o atendimento aos atingidos, fases da recuperação da capital e o que pode ser feito para evitar novos desastres. Para isso, a gente recebe hoje aqui o vereador Márcio Binzeli, do PDT, também o vereador Tiago Albrecht, do Partido Novo, e se soma ao nosso debate também o vereador Pablo Melo, do MDB. Muito obrigado, vereadores, por estarem aqui na TV do Parlamento mais uma vez, para a gente poder prestar contas, afinal de contas, para o eleitor, para a população de Porto Alegre que vota, que cobra da Câmara Municipal posicionamento. E agora, nessa tragédia, não foi diferente. Muito pelo contrário, vocês são muito cobrados diariamente. Mas eu preciso começar perguntando, vereador, como é que o senhor está aí em meio a essa tragédia? Como é que o mandato tem atuado e trabalhado aí para ajudar a cidade? Bem-vindo. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui o Tiago e o Pablo, colegas vereadores, num momento tão difícil, uma situação muito dura que enfrenta Porto Alegre e o nosso estado do Rio Grande do Sul. São situações assim que elas têm uma progressão geométrica da dificuldade. Imagina nós termos, por exemplo, o aeroporto aqui da capital, que é o aeroporto principal do estado, com 80 mil voos cancelados. O que isso representa para a economia, não é? Só trazendo um exemplo, né, para abrir aqui os trabalhos do debate. Quero aqui também me solidarizar com todos aqueles que perderam muito, aqueles que perderam tudo e infelizmente alguns que perderam a vida. Aqui em Porto Alegre, acredito, a gente tem registro de 8 óbitos, né, se não me engano. Então é um momento realmente de unir esforços para enfrentar essa situação. Na questão ali do calor das águas, não é? E do enfrentamento, a calamidade em si, enquanto durou a enchente, né? Acho que todos nós estivemos envolvidos, todos nós subimos nos barcos, todos nós buscamos auxílio, buscamos apoio, buscamos doações, buscamos confortar as pessoas mais atingidas, porque tivemos aqui sim alguns bairros severamente atingidos. Então quero dizer que me somei aí a todas essas iniciativas, mas quero aqui também fazer um reconhecimento aos voluntários. E foram muitos os voluntários, os jipeiros, os barqueiros, não é? Aqueles que fizeram o transporte na chegada ali no Pontal. Tenho relatos ali da força da água, né? A gente que acompanhou ali, o barco ele ia daqui para lá, levava 10 minutos para voltar, 45, pela correnteza da força da água. Então, realmente foram situações que nos impressionaram no que diz respeito aos saques também, né? Algo assim que não se imagina que possa haver num momento de tanta tristeza e tanta dor e tanta dificuldade. Mas, claro, nós que estivemos aí na linha de frente, aqui, claro, a gente sabe que neste momento não existem segmentos da sociedade, mas a gente viu assim lotéricas, bares, restaurantes, comércio em geral, mercados, muitas pessoas que também a gente tem ali uma vida no 4º distrito, na região do Sarandi. Pois é, 4º distrito, impacto muito gigantesco. atingido. Vamos voltar daqui a pouco a falar sobre isso, vereador. Tá Deixa bem. passar aqui para o outro Fazer lado. uma rodada aqui, tá Isso, certo. porque impacto no 4º distrito, né? Uma área que estava sendo revitalizada, vereador. Muitos empresários perderam tudo. A gente viu na imprensa a emoção, né? O choro, porque como que vão recomeçar agora, né? Por favor, muito obrigado pela sua presença, muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado à tua produção, da toda a TV Câmara aqui, ao vereador Tiago Albrecht, ao vereador Márcio Binzeli, e junto, com certeza, ao Binzeli e também, com certeza, ao Tiago, da solidariedade a todos que perderam tudo, ou perderam muito menos, ou aqueles que perderam a vida, né? Enfim, seus familiares. E também o que eu tenho dito é que 70% da cidade não foi impactada diretamente, mas em 30% as águas chegaram, né? Cerca de 30% do território, e os outros 70% não foram atingidos. Mas o que eu digo é o seguinte: toda a cidade foi impactada, direta ou indiretamente. Eu sou um desses que eu pude voltar anteontem para minha casa, né? Desde o dia 2 de maio eu fui uma dessas pessoas que saiu de casa
e o edifício alagou, enfim, nada a reclamar exatamente, porque olha quantas pessoas perderam o que perderam, né? Enfim, mas todo mundo foi impactado de alguma forma. Mas tu falaste dessa questão do quarto distrito, mas a gente pode falar do centro histórico, nós podemos falar do bairro Anchieta, que também é um bairro que tem muitos empreendimentos, e a Câmara de Vereadores ali, no primeiro momento, através do presidente Mauro Pinheiro, ele já toma algumas atitudes que são importantes, uma reunião que nós tivemos juntos ao prefeito, exatamente para que as emendas parlamentares elas vão direto para a reconstrução da cidade. Isso é uma monta de praticamente entre 40 e 50 milhões de reais. E também a antecipação daqueles recursos que, final de ano, a Câmara de Vereadores devolve ao Executivo. Também o presidente Mauro está tratando exatamente da devolução antecipada desse recurso, que cerca de 100 milhões de reais, nessa monta de 100 milhões de reais, que pode ajudar o Executivo nesse início de reconstrução. E aqui nós vamos abrir esse debate. Tem várias ações que já estão sendo votadas aqui na Câmara, que estão auxiliando o Executivo nessa reconstrução da cidade. Como a gente tem sempre dito, a prioridade é salvar vidas. E agora, nesse segundo momento, a reconstrução de Porto Alegre. Pois é, o senhor trouxe aí dados importantes sobre verba, né? Grana, orçamento, porque para fazer as coisas se reconstruírem precisa de dinheiro, vereador Thiago Albrecht. O senhor, que faz parte também de uma comissão importante aqui na Câmara, a CEFOR, está liderando, digamos assim, esse movimento de poder entender como se faz um orçamento numa cidade como a gente está agora. É um desafio gigantesco pela frente, né? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado à tua equipe, os nossos câmeras, pessoal da produção. Bom estar aqui contigo, Márcio. Bom estar aqui contigo, Pablo, telespectador da nossa TV Câmara. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter, eu vinha dizendo nos meus lugares de fala, como a gente diz, que nós tínhamos 3 etapas. A mais importante era salvar vidas, depois tínhamos o abrigo, e a mais difícil é a reconstrução. Né? Não que não foi difícil salvar vidas, evidentemente que foi, né? Jipeiros, barqueiros, jet ski, canoa, gente que entrou nas águas. Mas essa reconstrução ela é difícil porque a gente precisa de dinheiro novo. E aqui não é um trocadilho com o meu partido. Quer dizer, você já tem, Pablo, o orçamento empenhado, você já tem os compromissos, muitos talvez não saibam, mas não é todo o dinheiro que chega para o cofre do prefeito que ele pode fazer o que quiser, não. 95% das verbas são carimbadas. A Constituição Federal manda botar em educação, saúde, e ali tem muito salário, ou seja, é despesa corrente e líquida, quer dizer. E o que aconteceu, de uma forma, quase uma hecatombe, né, isso gera custo novo. Né, acabei de chegar aqui para o teu programa, estávamos lá na Asa Branca do Sarandi, montanhas e montanhas de... Eu costumo dizer que é a vida das pessoas, porque é documento, é a certidão de batismo do neto, é a foto da mãe que nunca foi digitalizada, é o sofá, é o roupeiro, tudo. Tudo se foi. Montanhas de lixo, né? Entulho, lixo, detritos. Você chega no Sarandi, né? Nós estamos já há mais de mês da enchente, o cheiro da enchente ainda vem na brisa, né? Então, é uma parte difícil porque você precisa de dinheiro novo. E aqui na cidade, só a arrecadação, o secretário Fantinel informou a CEFOR, só de arrecadação em maio, 80 milhões a menos. E olha que nós vamos ainda ver em julho o rebote de maio, porque maio é o de abril, geralmente é assim na máquina pública. Então ainda vai vir um talagaço, um rombo grande referente ao mês de maio ainda, que vai ser computado em junho. Aliás, terça-feira que vem, nós vamos ter essa reunião. Bom, terça-feira, amanhã no caso, né? Terça amanhã. De manhã nós vamos ter então aqui na TV Câmara vai ter essa reunião, onde o secretário Fantinel vem para a CEFOR. Até já estão convidados, não sei se os irmãos, acho que são CCJ e... CUTAB, mas os irmãos estão convidados também, tá? O Fantinel vai abrir, o secretário vai dizer, ó, esse é o prejuízo por enquanto. E aí a gente tem que buscar dinheiro de fora. Pois o vereador Pablo falou sobre as emendas, né? Primeiro movimento do parlamento aqui para poder ajudar a cidade. A gente sabe que emendas demoram um pouco a chegar, porque tem ainda outras de outros anos a serem cumpridas ainda. Há como ter um movimento nesse sentido para agilizar isso, vereador? Isso aí é muito difícil para fazer com que essa emenda chegue logo na cidade? Eu tenho percebido assim que tudo que necessário se impõe
de agilizar qualquer tomada de decisão, acho que a Câmara tem sido parceira, né, do Executivo. Esse é o momento assim que a cidade não mede esforços para soluções rápidas a respeito das demandas que se impõem. Então, acho que todo e qualquer movimento, a gente viu aqui na Câmara, a Câmara tem funcionado 2 vezes por semana, tendo visto que a Câmara também foi atingida, estamos sem luz ainda aqui, a previsão de retorno ela não é breve, mas a Câmara não tem evitado esforços, digamos assim, no sentido de dar, né, a vazão às demandas que o Executivo tem proposto e tem solicitado. A gente se preocupa assim com questões, eu vi ali uma das questões que nos chama muita atenção, foi que num primeiro momento as escolas foram suspensas as aulas, e até numa das primeiras rodadas a gente se reuniu com o prefeito ali no Hotel Embaixador, eu ainda fiz questão de me manifestar, porque tem muitas crianças que a melhor refeição do dia ela tem na escola, e daí se não tem aula, essa criança, ela acaba ficando desassistida, porque às vezes o pai é catador, ou o pai ele pega um ônibus na Restinga, ele vai para o centro para ver o que ele vai fazer, se ele vai vender um guarda-chuva, né, e o centro já não tinha como vir, então, e as crianças em casa, então acho que foi uma medida rápida que se tomou também, e que a gente batalhou aqui para aprovar, é o deslocamento da criança e a cidade poder pagar a passagem para quem tiver que levar a criança para uma escola um pouco mais longe, porque as crianças tiveram que ser realocadas. Teve escolas que ainda tem escola na Ilha das Flores ali que ficou com 3,5 metros de água, né? Bancos de areia agora. Então foram soluções necessárias e a gente veio aqui rapidamente e aprovou, né? Porque é uma demanda que se impõe. E o Thiago falou aqui na consequência, né, do início, meio e fim. Assim, eu me preocupo, assim, por exemplo, coisas que a gente não enxerga, né? Num primeiro momento nós tivemos os traumas, né? As pessoas que chegaram lá com a perna cortada, machucado, braço quebrado, afogado, né? Depois, num segundo momento, né, vem a questão das doenças, né? A leptospirose, né? Essas questões que envolvem as doenças da enchente, né? A hepatite, uma série de remédios que o pessoal teve que tomar, inclusive aqueles que se propuseram a botar o pé na água e se arriscar para salvar as pessoas, né? Então já começam a aparecer esses números. E um terceiro momento que vai acontecer é essa pessoa que ele é hipertenso, ele é diabético, ele é cardíaco, e ele está lá no abrigo. E lá no abrigo, o tratamento dele ele já não conseguiu dar sequência. Então aí vem esse terceiro momento. Então os postos de saúde, isso tudo também é um custo que não está calculado. Exato. Fora, por exemplo, trazer exemplo uma escola, vocês aqui, uma escola, 6 milhões de reais para reconstruir uma escola municipal. Municipal. Agora tu imagina o seguinte, eu mesmo tem pessoas próximas, tem um amigo nosso, ele fazia hemodiálise 2 vezes por semana. Sábado ele chegou ali no hospital para fazer hemodiálise, o hospital embaixo d'água. Ele não fez a hemodiálise, nós enterramos ele segunda-feira. Então, são proporções geométricas e às vezes não são visíveis do impacto, né, do desastre. O tamanho do desastre ele é muito maior do que ele aparenta e as consequências elas ainda estão chegando. Exato. Né? Impacto a longo prazo disso. Médio e longo prazo, fora o econômico, é o que o Thiago está dando destaque aqui, mas eu falo também nessa questão da saúde. E não é um óbito psicológico. E não Onde foi o psicológico dessas pessoas? E não é um óbito que famílias? vai entrar na contagem geral, esse amigo da família Binzeli ali. É um óbito que não entra no cômputo da enchente, mas tem a ver com a enchente. É uma consequência. É uma consequência. Deixa eu aproveitar isso, porque a gente está falando sobre essa prolongação, digamos assim, da tragédia, infelizmente, porque o que o governo tem feito agora, né, vereador Pablo, é justamente poder correr contra o tempo para auxiliar quem foi diretamente atingido também, indiretamente. Eu queria que o senhor pudesse retomar, para quem está nos assistindo, os auxílios que estão sendo votados aqui na Câmara, o que a Prefeitura está fazendo para auxiliar nesse momento, porque nesse momento tem gente que não tem casa mais para voltar. Sim. A primeira medida que nós tomamos aqui, né, vereador Thiago e vereador Márcio Binzeli, foi votar o auxílio estadia, que era um recurso de R$600 por mês e agora aumentou para R$1.000 em 12 vezes. Então, era 6 meses, passou para 12. Passou para 12 e saiu de 600 para R$1.000. Né? Nós votamos anteontem a desvinculação dos fundos, né? Ontem, perdão.
a desvinculação dos fundos, né, também para que o prefeito possa manejar esse recurso da melhor forma possível para a reconstrução da cidade. É também importante dizer que cerca de 100 milhões de reais está sendo gasto nesse primeiro momento para a limpeza da cidade. Então, a gente que tem a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, sei que é difícil pedir isso nesse momento, mas compreensão, porque a força-tarefa, que é o Bota Fora, que está recolhendo os entulhos em toda a cidade de Porto Alegre, ela está trabalhando com cerca de 1.100 homens, mais de 400 máquinas entre caminhões, retroescavadeiras, e pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai chegar na sua rua e no seu bairro Bota Fora. Então é um momento de muita dificuldade, exatamente porque as pessoas estão voltando para suas casas, estão reconstruindo a sua rua, a sua vida na sua comunidade, e é um momento agora de recolhimento desse lixo. Então é um investimento muito alto que é da Prefeitura, e eu acho que a gente pode colocar aqui, vereador Thiago Albrecht, que eu vi que o senhor levantou esse debate esses dias, colocaste com muita inteligência esse debate de uma campanha apartidária, que é inadmissível que de todos o contribuinte, a maior fatia do contribuinte da arrecadação dos nossos impostos vai para a União. Cerca de 20%, 25% para o Estado e 15%, 13%, 14% para os municípios. Ora, a maior fatia dos nossos recursos vai para a União. E cada R$1, eu estava lendo uma pesquisa de 2022, a cada R$1 que o gaúcho entrega para a União, cerca de 23 centavos volta em investimentos para o estado do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que nós temos que rever, isso é a nível federal, é claro, mas tem que ser revisto esse pacto federativo, que é, no momento de maior tragédia dos gaúchos, a União até agora, nós estamos torcendo e estamos cobrando, tá? Porque é uma governança aí entre município, Estado e União. Mas o governo federal, que tem a maior fatia dos recursos do contribuinte, tem que fazer, sim, a sua parte nesse momento de catástrofe, a maior da história do Brasil. Não é nem do Rio Grande do Sul, mas da história do Brasil que nós estamos vivendo. Acho que esse debate é muito importante, vereador Thiago, vereador Miseli. É possível levantar isso, porque mesmo a gente tendo pouco tempo no governo municipal aí, mas esforços com o governo federal, os diálogos aí para isso. O dado para Porto Alegre é ainda pior do que o Pablo trouxe, porque o Pablo trouxe o recorte estadual. De cada R$100 que nós mandamos para Brasília, 6 voltam a Porto Alegre por transferência direta. Claro, não vou contar aqui Universidade Federal, isso é aquela coisa carimbada com Constituição. Assim, de transferência direta, a gente manda Porto Alegre, manda 100 para Brasília, voltam apenas 6. Então, a campanha de que o colega falou, eu disse assim, Lula, devolva o que é nosso, o nosso imposto. A gente não está pedindo o que não é nosso, né? E assim, quem me conhece sabe que nós somos oposição ao Lula lá, mas não é nem lá em Brasília, mas não se trata nem disso. Se trata do que eu falei na minha primeira intervenção, é dinheiro novo. Porque a cidade não tem capacidade, a cidade ficou 40%, 50% destruída. Né? Ela não tem. Eu estava falando com um empreendedor, ele perdeu só de estoque 5 milhões de reais. Aí abriram linhas de financiamento, é tudo dinheiro que você vai ter que pagar depois. Dinheiro novo que eu digo é aquela transferência direta como foi feito na pandemia. E aqui, de novo, não vou falar de Bolsonaro, não sou bolsonarista, há outros parlamentares aqui na Câmara que podem falar isso. Mas na pandemia, o que fez o governo federal? Injetou na veia. E pandemia foi o Brasil todo. Agora é basicamente Rio Grande do Sul, né? Vamos pegar o estado todo. Tem que ser injeção direta de dinheiro. Chegar no prefeito Melo e dizer assim, desculpe, prefeito, nós vamos injetar R$1 bilhão para recompor perda, para pagar maquinário, para não sei o quê, Claro, põe compliance ali, põe. Aí você vai dizer, não tem dinheiro. Para comprar o arroz tem 7 bilhões. 7 bilhões de reais para comprar arroz para um estado que produz 70%, 80% da produção nacional. Já tinha colhido 85%. Na mesma semana que estavam votando ajuda para o Rio Grande do Sul, embutiram do orçamento secreto, que hoje se fala que é emendas de relator, 13,5 bilhões de reais. 13,5 bilhões de reais na mesma sessão que estavam votando aí Pronamp, que é importante, não vou dizer que não é. Então, assim, aí eu já falei de 10 bilhões de dinheiro novo, vivo, que poderia ser injetado em Roca Salles, Porto Alegre também. Então, é realmente muito grave, porque
os empreendedores estão se agarrando no que dá, um pouquinho de Pronamp, um pouquinho disso, ajuda. Ontem um dono de um restaurante ali do Quarto Distrito disse que uma empresa de refrigeração, que ele é cliente há 15 anos, os caras de ofício disseram, olha, 6 meses para você começar a me pagar e te faço em 10 vezes o freezer. Então é o povo pelo povo, se ajudando, aquela coisa toda. Então, o governo federal tem que entender isso. A gente sabe que as contas não estão fáceis. Esse governo federal tem uma ideia de gastar mais, mas assim, a prefeitura já empenhou quase 400 milhões. Vereador, e o orçamento, quando a gente está falando, para resolver coisas básicas, claro, ainda, como, por exemplo, o lixo. A gente está com muita dificuldade aqui em Porto Alegre. O vereador trouxe aí a fala, pediu calma, porque é um desafio gigantesco. A gente passa por bairros como Maitá, está um cenário de guerra terrível, ainda. Muito lixo, vindo chuva pela frente. Esse fim de semana choveu direto, Sim, né? E risco de saúde pública aí, com bichos, enfim, é um cenário bem triste. Vereador Binzeli, isso passa pelo orçamento também, porque precisar de mais equipe para poder retirar esse lixo o quanto antes. A gente tem pouca equipe em Porto Alegre para isso também. Eu acho pouco, eu acho que pelo que o Pablo falou, 400 máquinas, né? Eu acho que é um volume, claro que não, as pessoas que estão ali com os amontoados de lixo, vamos dizer assim, a situação, a calamidade, ela tem pressa, né? E todo mundo está impactado, a gente tem recebido ligações, pedidos, enfim, na medida do possível, fazendo aquilo que está ao alcance do tamanho da perna. Mas eu quero dizer assim, e vim acompanhando aqui esse raciocínio a respeito dos investimentos. No que diz respeito também, eu vou falar um pouco do mercado imobiliário, porque as casas, os imóveis foram atingidos. Uma ação, acho que é importante. Inclusive, de provocar, tem muita gente reclamando que o aluguel está sendo cobrado de casas que foram inundadas. Mas essa estratégia do aluguel solidário, que aumentou para R$1.000, por exemplo, o vizinho que foi atingido, ele fica na casa do vizinho e ele paga o aluguel para o vizinho. Então, por um período de até um ano, meio ano mais prorrogável por mais meio. Vamos falar assim, no que diz respeito a uma conta redonda, a R$1.000 por mês, são 12 mil de investimento para aquela família e até que ela consiga arrumar sua casa, repintar a casa, comprar uns móveis, que eu acho que um ano é... Mas acho que o ponto é o Eu seguinte, digo pelas imobiliárias mesmo, não, que pelas acabaram imobiliárias cobrando. eu queria fazer um exercício aqui, porque o governo federal ele está destinando agora, ele abriu um edital para que os proprietários, né, as construtoras e as instituições financeiras cadastrem imóveis para serem adquiridos até 200 mil. Infelizmente, as imobiliárias e os corretores de imóveis ficaram de fora desse edital. Inclusive, nós já oficiamos o ministro Jader Barbalho. Eu já conversei aqui, né, com o vereador Comaceto, que foi designado, inclusive abriu mão do mandato para auxiliar ali, o ministro Pimenta. Por quê? Porque qual que é o foco e o objetivo deste programa? É que a pessoa ela não retorne para, por exemplo, o morador da ilha. Para ele ganhar esses 200 mil, ele tem que não voltar para sua casa. Então, realmente, isso é algo que vai movimentar uma solução para médio e longo prazo. É interessante. Mas o que a gente chama atenção é que as imobiliárias, que têm a expertise de fazer esse trabalho, que têm, digamos assim, uma carteira de imóveis, muitos estão nos ligando e dizem, olha, mas as construtoras estão tirando os imóveis aqui e estão ofertando direto para a Caixa. Então isso está gerando um conflito também dentro do mercado, porque se eu tenho um proprietário que me confia a venda do meu imóvel e eu sei que o corretor ou a imobiliária eles vão fazer a tramitação, tirar uma ônus rei persecutória, vão trabalhar com a questão da avaliação. Não é simplesmente, o meu imóvel vale 200 mil e a Caixa vai pagar, pode ser que não, pode ser que vale menos. Então essa expertise, abrir mão da participação dos corretores e das imobiliárias neste momento não é inteligente, porque talvez aquele cidadão ele vai preferir voltar para casa do que para um imóvel que ele acha que não condiz com o tamanho da família dele, ou que, com a necessidade dele. Então nós estamos fazendo uma gestão para que o ofertante proponente também possa ser o corretor e as imobiliárias. Imagina um momento difícil, o mercado imobiliário, as pessoas elas vivem nas suas casas, ou elas compram ou elas alugam. E quem, digamos assim, participa lá da ponta desta cadeia produtiva são os corretores e as imobiliárias. Vamos voltar daqui a pouco nisso, ficarem de fora, com uma dúvida ainda. Mas só para complementar o Pronamp, também acho que o Pronamp tem sido relevante, porque o Pronamp ele veio um pouquinho diferente
E é importante para quem está nos assistindo saber e requerer, porque às vezes o teu gerente da tua conta ainda não te ofereceu. O Pronamp ele vem com 40%, né? Digamos assim, de bônus. Se tu pegar 100 mil, tu só vai pagar 60. 40, ele não é que nem o Pronamp da pandemia. Tu pega 100, tinha uma carência, começava a pagar dali um ano as prestações e pagava o 100 inteiro. Agora não, além da carência, ele vai te isentar, ele vai te dar um bônus de 40%. Então é importante que as pessoas saibam que tem um Pronamp valendo e que este Pronamp até 150 mil por CPF, claro que o parceiro do Thiago que perdeu 5 milhões, 150 mil vai ser pouco para ele, mas daqui a um pouco para um mini mercado, para uma farmácia, entendeu? O barbeiro, o cara da lotérica, o cara que vende frango na esquina, 150 mil, entendeu? Ou 100 mil que ele vai pagar só 60 com uma carência, vai ajudar. Então é importante que as pessoas saibam. E nesse sentido, vereador Pablo, projeto aqui, que foi aprovado aqui na Câmara, também ajuda com esse subsídio aí da moradia, porque as pessoas vão poder aí o IPTU, né, que nós isentamos. Também 15 mil, como é que é de subsídio? Do 15 mil é o compra compartilhada, né? 15 mil foi o ano passado que a gente fez 1.000 vales de 15 mil. Exato. Agora nós passamos para 30. Para 30 mil. Quem comprou um imóvel até 250, 235, 250 mil, a prefeitura coloca 30 mil reais. Né? Mas eu acho que tem uma pauta, Felipe. Isso aí aumentou muito, isso aí é uma coisa muito relevante, porque era 15. Com mais 30 do Estado e mais o federal, dava quase 100 mil. Sim. 100 mil por imóvel. Isso é algo muito significativo. Ter passado de 15 para 30. Então, acho muito relevante o vereador ter lembrado isso aí. Porque essa é a parte... Não, essa é a parte da prefeitura só. Só da prefeitura. Só da prefeitura que passou de 15 para 30. Compra compartilhada, né? Isso. Eu, inclusive, fiz um projeto de lei que foi aprovado por todos os vereadores no ano passado, que uma das prerrogativas ali, um dos pré-requisitos, que você tinha para acessar o compra compartilhada era comprovar 5 anos de residência em Porto Alegre. E eu fiz um projeto de lei que diminuiu de 5 para 2 anos esse comprovante para facilitar o acesso a esse recurso. Mas, enfim, até porque quem perdeu tudo pode estar morando há um ano aqui, perdeu tudo igual. Não, eu fiz esse projeto, corretíssimo. Fiz esse projeto, que se tornou lei, eu fiz antes da enchente. Então, ele também com certeza está facilitando o acesso a esse recurso. Há quem defenda, inclusive, que nesse caso da enchente, mesmo que a pessoa não morasse aqui, se ela quer reconstruir a vida em Porto Alegre, ela traz divisas, ela traz mão de obra, ela traz a família. Morando com dignidade, ela ajuda a desenvolver a cidade de Porto Alegre. Mas o projeto Pablo foi muito bom mesmo. Isso antes da enchente, parâmetros agora foram restabelecidos. Sim. Mas eu acho que é importante reforçar... Passou por unanimidade, não foi? Foi por unanimidade. Agradecer a todos os vereadores. Mas, Felipe, nessa pauta da limpeza da cidade, que é a mais premente, né, e que tem sido pauta recorrente em todos os veículos de comunicação. Eu tive uma conversa com o secretário Assis, dos Serviços Urbanos, e olha a dificuldade que nós estamos vivendo. Hoje, que nem eu falei, são 1.100 pessoas, tirando a limpeza normal da cidade que nós temos, independente da enchente, e nesse 70% da cidade que não foi afetado, esses 1.100 homens e 400 máquinas que estão hoje trabalhando na cidade, são contratos emergenciais de forma extraordinária, né? Por causa dessa situação de catástrofe. E a Prefeitura de Porto Alegre tem tentado contratar mais máquinas para a cidade de Porto Alegre. Mas onde ela tem esbarrado? Porque tem mais 400 cidades, 400 prefeituras no estado do Rio Grande do Sul que também estão contratando máquinas para também limpar os entulhos da sua cidade. Canoas, aqui do lado, Matias Velho. Canoas, Eldorado, enfim, São Leopoldo, que são também cidades grandes. As mais atingidas estão na nossa volta. Então, Porto Alegre até tem se disponibilizado, tem o recurso que já está liberado para a limpeza, mas também tem encontrado dificuldades para contratar, exatamente pela escassez de máquinas no mercado que estão vindo de todo o país. Então é uma situação complicada, não existe solução fácil e solução mágica. Infelizmente, vai perdurar essa situação da limpeza, não tem como limpar uma cidade do tamanho de Porto Alegre da noite para o dia, mas com certeza, como eu disse no primeiro ou no segundo bloco, o Botafora vai chegar na frente da sua rua e no seu bairro. Pois é, agora avançando um pouquinho mais assim no debate, se fala muito aí sobre o que poderia ter sido feito, o que não foi feito. Vereador, como olhar para essa experiência trágica
e pensar isso não se repetir mais. Você falou muito sobre culpa, culpados, procurar culpados. Que momento ou qual é o momento ideal para a gente responsabilizar quem ou várias pessoas que não fizeram daqui a pouco o seu trabalho? Eu acho que do ponto de vista político são as urnas. Né? Se eu não estou contente com o prefeito, com o vereador, com o presidente, é a urna. Né? Eu não entro muito nesse discurso de porque o prefeito, porque se não fosse o prefeito... Nós temos um passivo de 30 anos das bombas. O próprio projeto está errado. O projeto foi executado errado, ele foi executado numa altura dos diques que, na verdade, ficou muito baixo, entendeu? O portão, a comporta 14, ela foi feita lá nos anos 60 e 70 para a água subir, ela barrar e a água descer. Ali o Jacuí velho entrou e rasgou correnteza. Né? A pista do aeroporto tinha correnteza no auge da enchente. Mas para não fugir muito do foco, eu acredito que politicamente as pessoas podem responsabilizar nas urnas. O Thiago eu acho que não agiu como deveria, as votações dele não foram boas, vou tirá-lo na urna. Prefeitos e assim por diante. Agora, claro que do ponto de vista civil, do ponto de vista de pensamento, a tragédia desnudou que Porto Alegre cresceu, e de novo é um passivo, Porto Alegre cresceu de maneira muito desordenada. Muito, muito desordenada. Você tem, por exemplo, ali perto da Arena do Grêmio, você tem algumas invasões, algumas vilas, comunidades, acho que é mais legal a gente chamar, que as pessoas foram entrando, quem na época era prefeito, o governador, o vereador, beleza, vai entrando e foram habitando, eu não digo nem morando ali. Então você vê, por exemplo, tinha casas em cima do dique. Né? Eu conversei com algumas famílias venezuelanas esses dias ali na ponta da Asa Branca, na beira do Valão, que ali onde elas estão morando, havia famílias que foram transferidas pela prefeitura para uma Coab, um conjunto, só que elas venderam aquele terreno que não podia ter sido vendido. Ou seja, a prefeitura resolveu um problema, né? Botou em habitação essas outras famílias, e aí os venezuelanos, que fugiram da ditadura lá do país deles, é o dinheiro que tinha comprado ali. Então, quer dizer, é um círculo vicioso que a gente precisa atacar isso, seja Ministério Público, seja Prefeitura, seja Câmara, seja quem for. Então, essa enchente, essa tragédia toda, para sintetizar o que eu penso, ela desnudou que Porto Alegre cresceu de uma maneira desordenada, sem planejamento a longo prazo. O Conselho Diretor não é revisitado fortemente, pelo menos há 20 anos, né? E aí você tem que começar a olhar para a casa de bomba, você tem que começar a olhar para a dragagem. Né? Eu venho batendo na tecla da dragagem aqui do estuário do Guaíba desde o dia praticamente 5 da enchente. Tentei falar com o gabinete governador, tentei falar com o Papa. Né? Não é o momento. De fato, talvez não fosse. Agora já estamos falando de novo. Ali, não sei se vocês chegaram a ver as imagens, mas indo para Eldorado Sul, surgiu uma ilha. Uma ilha apareceu, quer dizer, um banco de areia. Você olha ali para, não sei se está pintado na dos marinheiros ali, um banco de areia que parece aquelas dunas de Florianópolis ali da Joaquina, sabe? Uma duna de areia. Então a gente vai ter que começar a pensar isso, amortecedores de água fora de Porto Alegre, para que a água não venha com a correnteza que estourou a comporta 14. Então a gente vai ter que sentar. E aí, isso para mim, que sou liberal, é até um pouco doído dizer, mas a gente vai precisar criar um órgão federal, que até no tempo dos diques e das comportas era OB, como é que era a sigla de um órgão federal que depois foi extinto e passou para DNOS? DNOS. Sei. Talvez não um DNOS, mas tipo um operador nacional do sistema que atua com a ANEEL. Porque está na Constituição que é a federação que precisa cuidar disso. Porto Alegre não tem dinheiro para fazer amortecimento do rio lá em, sei lá, Lajeado ou o Eldorado Sul, nem é mais a nossa circunscrição ali. Então, assim, a tragédia nos deu uma mensagem muito forte. Nós não estamos preparados. Então, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa, isso precisa pautar o debate político de Porto Alegre. De novo, eu não acho que assim, o Belo é culpado, mas é o Fortunati, mas é a Rosário, mas é o Partido Novo. Não. A gente tem que debater politicamente. O que o senhor apresenta para isso? O que a senhora apresenta para aquilo? O que o seu partido propõe para isso? Porque o rei está nu, vamos dizer assim. Porto Alegre está nu. Quer dizer, a gente não suporta uma catástrofe.
Ah, tem que mexer com dique, com bomba, com planejamento, com a questão do plano diretor, da verticalização em alguns pontos não dá. Pensar em várias, na verdade, é pensar no agora, no passado, no futuro ao mesmo tempo, porque enquanto você... É pensar em políticas mais consistentes daqui a pouco, a longo prazo, vereador. É um desafio também até para a Câmara daqui a pouco aí. E para médio e longo prazo, assim, eu acho que a gente precisa também tentar entender o que aconteceu e tomar a providência necessária e cabível para solucionar o problema em questão específico. Por exemplo, né? E, inclusive, até participei do Pampa Debates lá com o prefeito, né? Agora durante o auge ali da situação. E aí o prefeito mesmo explicou ali que tem ali a casa de bombas, né? Depois tem ali as bombas mesmo, né? Depois as máquinas e o painel de controle. E a água cobriu tudo. Então, primeira coisa, eu acho que o painel de controle, os painéis de controle, nós já vamos ter que... O projeto é errado. Nós vamos ter que colocar eles mais alto. Como é que, por exemplo, assim, ó, existe um dique, por exemplo, ali no Marinha, existe um dique, né? Se existe o dique, a água não cobriu o dique. A água não passou por cima do dique. A Avenida Beira Rio. Então, os bairros ali, o Menino Deus, a cidade, eles encheram por baixo do bueiro. Então tem que ter algum... Eu não sou engenheiro, eu sou advogado, né? Sou corretor. Mas deve ter alguma solução da engenharia e acho que talvez vai ter que ser uma nova capacidade de bombas, enfim, né? Ou de situações que permitam um enfrentamento a essa situação. Quer dizer, se chover de novo, ali o dique segurou. Tem alguma outra solução de engenharia que vai... Agora, essa questão com a divisa com a Alvorada já é um negócio um pouco mais complexo. Tem que aumentar talvez 1,5 metro o dique. Tirar muitas famílias da beira do dique. Mas também lá chegou, que nem o vereador teve lá agora há pouco, a água chegou a 4,5 metros de altura. 4 metros. Não, eles falaram assim, nós passava de canoa para Cachoeirinha. Outra coisa, essa história de terminar com o muro da Mauá acabou, não tem mais ninguém defendendo acabar com o muro da Mauá, ao contrário, a gente tem que melhorar ali as comportas, talvez algumas fechar, transformar em muro, trocar de lugar, não sei, né? Mas eu acho que agora tem que ser, e claro que não vai ser agora com 1.000 homens, com 400 máquinas trabalhando, que nós vamos tentar, isso é uma coisa para médio e longo prazo, que nós vamos ter que procurar sanear uma por uma das situações para encontrar uma solução. A própria, me permite... Eu acho que essas bombas, elas são as bombas para, no caso, enfrentar um alagamento. Alagou, ela esvazia a água que cai agora, diferente. Uma coisa é um alagamento, outra coisa é uma avalanche de água, um transbordo de água, uma correnteza de água. Acho que essas bombas elas têm que ser redimensionadas, na minha opinião. Eu sei que tu quer rodar a mesa, só bem rapidinho, e tu me interrompe se eu me passar, mas 60% a 70% da água que entrou em Porto Alegre não é de Porto Alegre. Ela veio das outras bacias, né? E o assoreamento, né, vereador? Ela rampeia, a água rampeia. Eu me lembro das dragas. Tinha draga ali, mas nós a draga passava os dias inteiros ali no Guaíba, dragando, né? Sempre tinha uma draga aí. Dragando o canal, dragando o canal, dragando o canal. Agora, faz 10 anos que não tem draga, que as dragas não dragam mais o canal. O que acontece? Até para explicar isso e também a outra questão que tu abordaste ali, que eu quero falar do esgoto bem rapidinho. A situação, o factual, foi proibida a dragagem comercial. Que você tira, extrai por causa de contaminação, tá. Ah, não, mas não foi proibida a dragagem emergencial, tá. Só que aí você vai ver qual que é a dragagem emergencial. Você tira a areia daqui e põe aqui. Chove, acontece o quê? Volta de novo. Então, enquanto não... E aí vem um input bem político meu. Enquanto os ecochatos não pararem de encher o saco e se permitir que... Os caras fazem de graça a dragagem. Eles dizem assim, só me deixa pegar areia e levar para comercializar. Então, enquanto a gente não permitir essa dragagem emergencial, que você tire e leve a areia do estuário, não vai adiantar. E por último, bem rapidinho, Porto Alegre recolhe 90% do esgoto, mas trata apenas 50%. Esse é um outro problema, porque muita coisa voltou pelo esgoto, que é uma coisa só. Né? Bairro, tu falaste do Menino Deus, né? Voltou pelo esgoto cloacal, pluvial, de tudo um pouco. Né? Porque a água não passou por cima do dique do Marinha? Não. Mas no Maitá também não. No Maitá a água entrou pelas comportas e brotou. Porque a Freeway... Mas ali entrou pelo muro uma parte, né? Sim, pela comporta 14. Ali, eu digo assim, no Maitá em si, onde está a Arena do Grêmio, a Freeway é um dique.
Então Sim. ela não passou não foi Mas tipo ali o Arca talvez de fosse Noé. o caso de não ter um portão ali, talvez tivesse ser um muro mesmo. Ela né? não usa mais, é uma comporta. Pra Mas é que ali, aguentar a aí força. de novo, a comporta foi projetada para a água da chuva dentro da cidade subir e baixar. Pois é, nesse sentido, deixa eu passar para o vereador Pablo Mello aqui. A prefeitura ela anunciou recursos aí para investir nesse sistema de proteção. A ideia é fortalecer isso, vereador. A boa oportunidade de vir num programa como esse também é fazer os devidos esclarecimentos. E quando tu colocaste na tua pergunta, que eu não vou me furtar de respondê-la, me parece que setores políticos da cidade, visando a eleição de outubro, é que são esses setores que tentam responsabilizar alguém. Ora, aqui a prefeitura, o prefeito é do MDB, mas lá em São Leopoldo, por exemplo, o prefeito é do PT, que são os mesmos aqui que acusam e que querem responsabilizar. Então, aqui em Canoas o partido dele é não sei se é a União Brasil. PSD, enfim. PSD. Então, em 440 municípios do estado do Rio Grande do Sul, essa tragédia aconteceu. Enfim, a questão da responsabilização, e daí quando eu falo da questão de repor a verdade, é importante dizer que Porto Alegre, sob a atual gestão, investiu 592 milhões de reais durante 3 anos e meio em questão de contenção de enchentes e abastecimento de águas na cidade. Vou dar, por exemplo, um exemplo de um investimento que foi feito, que foi o desassoreamento dos arroios aqui da cidade. Isso foi na monta de 30 milhões de reais, entre outros do que foi investido. É insuficiente? Está claro que é insuficiente. Como disse o vereador Tiago Albrecht, nós diferente da oposição, nós não queremos responsabilizar. Até porque, por exemplo, hoje o atual prefeito é o Sebastião Mello, mas esse mesmo grupo político que gosta de apontar dedo aqui na capital é o mesmo grupo político que foi 16 anos prefeitura em Porto Alegre, é o mesmo grupo político que foi 8 anos governo do estado, com 2 ex-prefeitos de capital e também são atualmente presidência da República. Então nós não queremos responsabilizar ninguém. Como disse também o vereador Binzeli, esse é um sistema de 1970, que deve ter sido projetado talvez sob os efeitos daquela enchente de 1941, foi o prefeito Thompson Flores, se eu não me engano, que foi o condutor desta obra. E outra lenda e fake news e desinformação também, a primeira era que não existia investimentos desse governo. Sim, há de 592 milhões de reais. Segundo lugar, que as bombas não funcionaram. Não, as bombas estavam funcionando pelos motivos ditos pelos vereadores Márcio Binzeli e Tiago Albrecht e não deu conta do recado. Tá? Elas alagaram, imagina. Elas alagaram. Alagaram. Até a explicação dos técnicos é que quando subiu a 4 metros, colapsou mesmo de fato o sistema, porque não estavam projetados da forma que deveriam para suportar uma enchente que foi muito maior que aquela de 41. E para finalizar, eu quero te dizer, Felipe, que eu li uma coluna de um colega teu jornalista, o Túlio Milman, que falou que inclusive que todos nós temos que fazer um meia-culpa. Ele que mediou diversos debates de políticos, disse que nunca perguntou para nenhum político sobre o que qualquer prefeito ou governador do estado faria para a defesa contra enchentes da cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Então eu não tenho nenhuma dúvida que esta será a pauta que será a mais colocada para todos os candidatos a prefeitos, vereadores de todo o estado do Rio Grande do Sul, agora nessa eleição de 2024. Eu tenho certeza que o prefeito ou a prefeita que vier a ser eleito em Porto Alegre terá que ter um plano detalhado, esmiuçado e com apoio federal, porque obras do recurso de 5, 10 bilhões de reais, nenhum prefeito de nenhuma vertente política ou ideológica fará sem apoio uma obra de macrodrenagem da nossa cidade, sem apoio federal, com recurso federal, que, como eu disse lá no início do programa, é o governo federal que detém a maioria dos recursos dos contribuintes de todo o Brasil. Então, com apoio do governo do estado, do município e da União, uma obra dessa monta, que não passa só por Porto Alegre, é o Jacuí que desce para Porto Alegre, é o Sinos, enfim, tem mais dois rios. O Paranhana cai no Sinos, que cai aqui. O Taquari cai no Jacuí, que cai aqui. Ou seja, Gravataí já está encostado o Gravataí. Então é uma avalanche. Já. Então o próximo prefeito, para finalizar, Felipe, vai ter que obrigatoriamente ter um projeto sobre isso. Tenho certeza que vocês também da imprensa farão a sua parte. E o projeto aqui, que não deu conta do recado, terá que ser revisitado, seja o prefeito que for, que assumirá a partir de 1º de janeiro de 2025.
Muito bem, a gente vai acompanhar. A gente está finalizando o nosso debate aqui, que fica aí muitas reflexões para você poder acompanhar e cobrar, né, dos nossos parlamentares aqui na próxima eleição. Prefeito aí para ser eleito. Rapidinho, agora, mensagem final, vereador. Muito obrigado por ter vindo. O trabalho, principalmente do parlamento aqui, vai ser de fiscalizar, continuar fiscalizando e realmente também propor projetos para ajudar a cidade agora também. Com certeza, Felipe. Eu quero também aqui agradecer ao vereador Pablo, ao vereador Thiago, nossos parceiros de bancada aqui nesse teu programa. Mais uma vez aqui cumprimentar o espírito solidário do povo porto-alegrense, do povo gaúcho e do povo brasileiro. Muitas carretas, muitas doações chegaram aqui. Os bravos combatentes, aí, as forças, o exército que se envolveu também aí, a nossa valorosa brigada, enfim, todos os servidores também que se envolveram, todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram, também a nossa solidariedade às famílias, às pessoas todas atingidas aí. Nós seguimos em frente aqui dando a nossa contribuição no momento que o nosso Estado clama por união. Estaremos atentos aí às soluções e aos encaminhamentos necessários para enfrentarmos esse momento tão duro e tão difícil que Porto Alegre vive, que Porto Alegre enfrenta. Então estaremos à frente aí também das soluções, enfrentando o dia a dia da nossa cidade para que possamos chegar a bom termo e reconstruir Porto Alegre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Vereador Thiago, obrigado. Muito obrigado, Felipe, colegas Márcio e também Pablo, toda a equipe aqui da TV Câmara, e prestar o nosso carinho, nossa solidariedade, né? A gente teve desde o momento 1 dessa tragédia tentando ajudar da forma que foi possível. Também aqui no Parlamento, o Parlamento não se furtou dos debates, né? Claro que existem diversas visões, e estimular que você, que é o pagador de impostos, que sustenta a cidade, que você cobre de mim, dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, governador, presidente, deputados, e que você demande, que você paute realmente nessas eleições essa questão de defesa de enchentes, de resposta a catástrofes, de resposta a esses desastres, porque no fim do dia somos todos aqui moradores de Porto Alegre, no fim do dia somos todos que bancamos e pagamos por isso. E por fim, temos sim que cobrar quem tem o dinheiro grosso dos nossos impostos, temos sim que pedir que Brasília devolva o que é nosso, devolva os nossos impostos em forma de auxílio, de ajuda, para que a gente possa sair dessa. E vamos sair, porque o porto-alegrense é forte, aguerrido e bravo. Obrigado, querido. Por favor, vereador Pablo. Felipe, agradecer a ti, a tua produção aqui, aos vereadores Thiago Albrecht e ao vereador Márcio Binzeli, e deixar essa mensagem aí de união, de solidariedade. Acho que esse agradecimento que foi feito pelos outros dois vereadores que me antecederam é muito importante. O voluntariado foi fundamental, não tenho nenhuma dúvida que a tragédia teria sido muito maior se não fosse essa força do povo porto-alegrense e gaúcho. E agora é um momento de união, de solidariedade, também de corresponsabilidade entre os governos federal, municipal e estadual para passarmos o mais rápido possível por essa catástrofe e tragédia que assolou o solo gaúcho, né? Que assolou o estado do Rio Grande do Sul, mas tenho a convicção que nós, também aqui na Câmara de Vereadores, usaremos de todas as ferramentas para apoiar o prefeito Sebastião Melo, e seja os próximos vereadores apoiarão o próximo prefeito que vier para essa reconstrução da cidade, e também para que esse sistema de drenagem da nossa capital e também da região metropolitana e também do estado do Rio Grande do Sul seja revisitado. Esse é um debate fundamental que tem que permear o debate eleitoral nessa eleição, e nós com certeza enfrentaremos. Sei que aqui a maioria dos vereadores serão candidatos à reeleição, e nós seremos confrontados sobre essa situação, tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que queremos ajudar a construir ao lado do Executivo Municipal para colocarmos a cidade de pé e para que tragédias como essa não voltem a acontecer nunca mais na capital de todos os gaúchos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Melo. Obrigado a você que nos acompanhou. Este é o segundo programa da série com os parlamentares aqui da casa sobre esse impacto da enchente aqui na capital. A gente te convida a rever o outro programa
Tá lá no YouTube, só acessar as nossas redes sociais da TV Câmara de Porto Alegre. Compartilhe esses programas, compartilhe, porque a ideia é a gente poder aqui, como eu falei, prestar contas para você. Na semana que vem, outros vereadores aqui para falar do mesmo assunto. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.